paz de Deus. Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Que tremenda trevas são. É isso que eu quero falar. Que tremenda trevas são se a luz... Mas como que luz pode coexistir com trevas? Não pode. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Que se o conhecimento, que é a luz, aqui é o conhecimento, se o conhecimento teu, você pensa que é certo, você está super enganado, porque você pensa que está certo. Que trevas são. Que tremenda trevas são. Porque você pensa que está certo. E isso tem um monte de cristão aí, pessoas que seguem Cristo, que pensam que está certo. As pessoas pensam que estão certas, né? E elas seguem isso, né? Um exemplo disso, vou dizer para você, quando um cristão fala algo que é verdadeiro, qualquer pessoa na profissão dela, está uma mesa reunida, imagina se uma mesa reunida, e aí uma pessoa começa a falar sobre um assunto, aí outra fala, não, o certo é isso, isso e aquilo. E realmente aquilo interrompe e explica o certo. E realmente depois você vai ver, se você não vê na hora, vê depois, realmente o cara estava certo. Ou às vezes você percebe realmente ele está certo. Na hora é confirmar pela internet que o cara está certo ou coisa parecida, não sei, né? E que a internet só tem mentira hoje. Mas aí você descobre que o cara está certo, aí você fica com uma raiva do cara. Ou uma raiva do crente, ser um pregador, quando o assunto é Bíblia, seja o que for. Você fica com uma raiva dele, um ódio. Viu? O conhecimento que você tem é trevas. Qual que era o comportamento de uma pessoa que tem o conhecimento certo? Quando ouvisse aquilo, ele trazia alegria. Mesmo ela estando vendo que estava errada, ela ia ficar mais feliz ainda. E ela ia olhar e falar, olha, e ela ia sentir o que diante dessas pessoas, pensadores, cristãos que são dessa forma, pastores, obreiros, seja o que for, anciões, né, que pensam, ou mesmo pessoas profissionais na área profissional. Quando uma pessoa dessa mostra que sabe, realmente sabe, fala sobre o assunto que sabe, tem domínio sobre o assunto e é verdadeiro e vai contra o teu pensamento, corrigindo você até mesmo, você tinha que ficar o quê? Maravilhado. Eu estou aprendendo com o mestre, né? Vamos dizer assim, eu estou aprendendo com uma pessoa que sabe, estou aprendendo com uma pessoa, né? Um professor, ou eu estou aprendendo com um homem de Deus, se é quando é cristão, né? Mas não, qual que é o comportamento? Um ódio, uma raiva, uma vontade, uma raiva de bater, vontade até de bater, um ódio de estar, porque o teu problema, você sempre quer estar certo. Aí você fica com raiva porque está errado, aquilo gera um raiva. Dentro de você, a luz que está não é luz, meu amigo, é trevas. Você pensa que é luz. Mas tem um caminho para sair disso aí. Não é só isso, não. Isso aí chama inveja, né? Chama inveja. A pessoa tem inveja, mas não é só isso que ela interpreta. Então ela tem muitos aspectos da vida dela que ela interpreta a vida assim. A verdade que é dentro dela, né? Ela acha que não precisa dar dízimo porque ela não gosta de dar dízimo. Procure uma igreja que não prega dízimo. A verdade, né? Hoje existem as pessoas que essas trevas guiam esses crentes. Constantemente, eles buscam igrejas que pregam o que eles querem ouvir. Se ele entra numa igreja e não tem uma igreja que está adequada ao pensamento dele, ele vai embora. Ele busca uma igreja, a desculpa dele é que ele busca uma igreja que tem a mente de Deus. Será que é isso mesmo? Ou você tem trevas dentro de você no lugar do conhecimento bíblico, uma mistura do conhecimento bíblico, como os fariseus tinham a chave do céu na mão que era a Bíblia, não entrava e não deixava ninguém entrar. Então, às vezes, a verdade está dentro de você, pode ser mentira. Eu quero que você pense nisso. A verdade está dentro de você, pode ser mentira. Mas como sair disso, tirar essas coisas ruins? Às vezes é o medo. A luz que está dentro de você é o medo. Né? É o medo. Você é guiado pelo medo. Até busca uma religião, né, por causa disso. Então, às vezes não é medo, às vezes a luz que está dentro de você é a dopamina, é um viciado em droga, um viciado em produto alimentício que faz a mesma reação do cérebro em droga. Agora eu falo para quem entende, né, de microbiologia, né, então eu falo que essas pessoas, aí não dá tempo de explicar. Às vezes a pessoa é viciada, então toda pessoa viciada, as bactérias ruins dominam o intestino dela. Viciada em produto alimentício também, viu? Açúcar.
É a mesma coisa a reação no cérebro. A pessoa é viciada em jogo, mesma reação, tem o mesmo comportamento. Seja crente ou não crente, né? Por isso que muitos evangélicos ficam internados, nunca são libertos. Vão lá, centro de internação evangélica, sai e volta, nunca são libertos. Por quê? Porque ele não entende o processo. Ele é um viciado, ele tinha que estar debaixo de uma dimensão de muitos pastores, obreiros, intercedendo, jejuando o tempo todo, para quando ele fosse ler a Bíblia, Deus falasse com ele. Mas hoje está difícil achar isso, né? Então ele está num centrinho lá, fraquinho espiritual, e aí ele lê a Bíblia. Mas ele é como qualquer outro viciado na casa também, crente viciado em bolo, refrigerante, dominado por tudo isso e que lê Bíblia. A mente de um viciado, quando lê Bíblia, assiste filme, busca qualquer resultado, até profissional, por isso que não prospera esses caras, o que acontece? Ele só vê o que ele quer, pela verdade que está dentro dele, a luz. Ele só vê o que quer. Ele não vê a verdade, ele só vê o que ele quer ver. Então, ele não entende, ele só vê o que quer ver. Então, ele lê na Bíblia só uma visão romântica da Bíblia, só sobrinha o que ele quer ouvir. Então, ele não consegue, a não ser que estiver debaixo de uma intercessão poderosa. De outra forma, não. Mas tem um caminho de sair do medo, sair da inveja, de sair a verdade dele do vício, que ele nem percebe. O crente critica, né? Quem é viciado em drogas é viciado em refrigerante, ele acha que é melhor. Ele está destruindo muito mais o corpo dele do que a droga. Muito mais. Então, era mais fácil ser viciado em droga. Porque ele ia saber que está errado, né? Agora ele pensa que está certo tomando refrigerante. Então, o que acontece? Deus criou alimento. O que Deus não criou não é alimento. Ponto. Até a pedra, quando ia apresentar fazer o altar, não podia ser lavrada, não podia ser mexida com mão humana. Imagina só os alimentos. Transgênico ainda. Né? Então, aí vem aquela mente pobre e miserável espiritualmente falando. Mas e quem não tem condição? O produto alimentício é mais caro que o alimento saudável, meu amigo. Você que está por fora, tá? Muito mais caro. Mas tudo bem, o cara é viciado. Então ele faz o quê? O único caminho, qual que é? O jejum. A leitura da Bíblia, o jejum e a oração. Mas o cara lê a Bíblia às vezes e ora, mas não adianta. O jejum. Aí só o jejum quebra. Porque o jejum ele neutraliza o quê? Quando você jejua, não é porque você fica sem comer e Deus fica com dó de você e te abençoa. Não, isso Jesus falou, se jejuar assim você vai ser destruído. Que você vai alimentar o orgulho, o auto-sacrifício. Não. Quando você jejua, você para de alimentar a dopamina, liberar a dopamina. A dopamina é o pecado desde Adão, lá quando comeu o fruto. Então a dopamina é o problema. Aí você neutraliza ela. Aí a ação de Deus começa a operar em você. O poder do Espírito Santo. Você começa a enxergar, ler a Bíblia, outras coisas. Você começa a não ser influenciado, né? Microbiologia, né? Pelas bactérias ruins. Elas param de influenciar a tua mente. Parece ficção, mas é uma verdade. Só quem estuda essa área que sabe do que eu estou dizendo. O restante depois pesquisa, compra livros, né? Porque pesquisar na internet é muito fraco de mente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender que você tem que jejuar. Se você jejuar, você tira essas trevas e deixa a luz só de Deus dentro de você. Então, cuidado. Que a tua verdade não seja uma mentira, a tua luz não seja trevas. Amém? Pense nisso em nome de Jesus Cristo.